Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e hoje eu vou contar mais um caso para você. Se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações, porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Antes de começar o vídeo de hoje, eu gostaria de convidar você a me seguir também lá no TikTok, porque eu também posto alguns conteúdos por lá, alguns casos, e também vou fazer algumas lives lá na plataforma, então me segue lá também para você não perder nada. Agora, vamos para o que interessa e bora para o caso de hoje. Poucos dias após o corpo da Gabi Petito ser encontrado pela polícia, outra mulher da Flórida foi registrada como desaparecida. Essa mulher era Mia Marcano, uma estudante universitária de 19 anos de idade. Ela foi vista pela última vez em Orlando, na Flórida, perto dos apartamentos do Arden Villa, onde ela morava e também trabalhava. A denúncia de seu desaparecimento aconteceu porque ela tinha uma viagem agendada para visitar sua família em Fort Lauderdale, também na Flórida. Ela simplesmente não apareceu no aeroporto e então o avião saiu sem ela. Sua família ficou preocupada e relatou seu desaparecimento em 24 de setembro de 2021. Foi notória a atenção da mídia no caso da Gabi Petito. Diversos jornais acompanharam cada desdobramento do caso, e aqui mesmo no YouTube diversos canais trouxeram o caso completo, fazendo com que ganhasse visibilidade mundial. Após toda a atenção que veio com o caso Gabi Petito, houve um clamor muito grande, principalmente de grupos universitários que tentaram chamar atenção em relação a outros casos de desaparecimento envolvendo mulheres negras, mulheres latinas e também indígenas, que são dadas como desaparecidas, mas muitas vezes passam despercebidas. De acordo com o jornalista Gwen Winfield, há uma pauta sendo discutida na sociedade americana que é o fenômeno da cobertura extensa e obsessiva da mídia e redes sociais de mulheres desaparecidas quando elas se encaixam na descrição de mulheres brancas, jovens, bonitas e de classe média. Embalando os protestos mais recentes do caso Gabi Petito e também como consequência das elevadas críticas ao sistema de atendimento e pouca visibilidade em casos de desaparecimento de pessoas negras, latinas e indígenas, o caso Mia Marcano recebeu cobertura da mídia rapidamente. Os estudantes universitários desempenharam um papel muito importante na propagação da notícia do desaparecimento de Mia. A professora de Justiça Criminal da Universidade da Flórida, Bethany Becks, deu uma entrevista e contou como os colegas de Mia ajudaram a conscientizar o público sobre o desaparecimento da jovem. Ela informou que eles colocaram inúmeros panfletos e pôsteres pelo campus e também compartilharam diversas postagens nas redes sociais. Mas afinal de contas, quem era Mia? Mia Marcano nasceu no ano de 2002 nos Estados Unidos e era filha de Marlon e Gisele Marcano. Ela foi descrita por amigos e familiares como uma garota responsável, educada e muito esforçada. Ela também gostava muito de estudar, tanto que deixou sua família e foi morar em Orlando justamente para isso. Em outubro de 2020, ela se matriculou na Valencia College e deu início à realização de seu sonho de se graduar na universidade. A jovem era bastante determinada e imediatamente começou a entregar seus currículos. Em pouco tempo, ela começou a trabalhar no escritório de locação do complexo de apartamentos da Arden Villa e todos os dias terminava seu trabalho às 17 horas. A jovem morava em um dos apartamentos do complexo, portanto, ela trabalhava e morava no mesmo local. A Mia foi muito elogiada por todos os demais funcionários do complexo de apartamentos, que disseram que a jovem era muito gentil e acolhedora, tanto com os demais colegas de trabalho quanto com os clientes da empresa. Todos ficaram bastante preocupados quando souberam que a jovem não tinha embarcado no avião para visitar a sua família. Como eu disse a vocês, a viagem estava marcada para o dia 24 de setembro de 2021. A família entrou em contato com a companhia aérea e soube que a jovem não tinha embarcado naquele voo. Eles então ligaram para o local de trabalho dela, mas ninguém tinha visto ela.
Vários contatos foram feitos com os colegas de sala de Mia, mas ninguém sabia dizer nada sobre o paradeiro da garota. A família decidiu então contatar as autoridades. Assim que receberam as descrições da jovem, as autoridades não foram nem um pouco receptivas com a família, mas os dias foram passando e conforme os protestos foram aumentando, os universitários foram divulgando e espalhando o desaparecimento da jovem, além das fortes críticas que eu contei para vocês no início do vídeo. As autoridades foram pressionadas e finalmente decidiram se mexer e procurar efetivamente por Mia. Pouco mais de 60 detetives começaram a trabalhar para tentar encontrar a jovem. Também foi montado estrategicamente um grupo de buscas que contava com mais de 170 pessoas, que foi capaz de cobrir toda a área de 3 municípios ao redor da residência da jovem. Fora tudo isso, a operação contou ainda com a ajuda de helicópteros, cães farejadores e também uma equipe de mergulho. As investigações comprovaram que no mesmo dia em que a Mia desapareceu, um funcionário da manutenção do complexo de apartamentos usou indevidamente uma chave mestra para entrar no apartamento da jovem. O nome do funcionário era Armando Cabaleiro, de 27 anos de idade. Ele era o responsável pela manutenção, que rapidamente se tornou o principal suspeito do caso. As autoridades falaram com Armando após o desaparecimento de Mia, mas não tinham provas suficientes para prendê-lo. Os policiais mergulharam no passado do Armando para entender quem era aquele homem. Rapidamente descobriram que ele já teve problemas com a lei. Em dezembro de 2013, o campus Warner University precisou chamar a polícia. Os policiais do condado de Polk prenderam Armando sob a acusação de danos à propriedade em decorrência da confecção de uma bomba caseira. Quando questionado, Armando admitiu que foi ele quem fez a mistura, mas não tinha a intenção de machucar ninguém. Ele pretendia que fosse uma brincadeira com os outros moradores do dormitório. Na primeira quinzena de março de 2021, uma mulher chamou a polícia porque um objeto foi jogado em sua janela. Essa mulher relatou que percebeu um convite do rapaz para um encontro, mas recusou e ela afirmou que ele ficou visivelmente irritado com a recusa. Essa atitude parece bastante infantil, mas o fato é que após algumas horas, ele foi até o apartamento dela no complexo de apartamentos de Seminole County e estilhaçou a janela da jovem. Infelizmente, o caso foi tratado como um simples dissabor e Armando nunca foi acusado pelo incidente. Apenas 3 dias após o desaparecimento de Mia, ou seja, em 27 de setembro, os policiais voltaram ao apartamento de Armando Cabaleiro, mas dessa vez eles estavam portando um mandado de prisão. Para surpresa das autoridades e delírio das emissoras de TV, Armando foi encontrado sem vida em uma garagem no Camden Club Apartments, em Orlando. Para as autoridades, aquela era uma confissão de culpa, mas ainda assim as investigações prosseguiram e eles continuaram procurando pela vítima. O caso Mia ganhou proporções inacreditáveis e, por fim, o FBI se envolveu e anunciou na sexta-feira, dia 1º de outubro de 2021, que estava prestando ajuda ao gabinete do xerife da cidade. No dia 2 de outubro de 2021, a polícia encontrou o que eles acreditavam ser o corpo de Mia em uma área florestal perto do complexo de apartamentos Timber Scan. Eles extraíram os materiais necessários para análises e encaminharam o conteúdo para as devidas conferências. Enquanto isso, nesta mesma data, o xerife John Mina deu uma entrevista coletiva para acalmar os ânimos, que a essa altura estavam bastante alterados. Todos queriam saber quais eram as provas que a polícia tinha de que o assassino realmente era o Armando e que as pessoas poderiam ficar tranquilas porque não havia nenhum maníaco à solta que poderia atacar novamente. John afirmou que Armando Calabari havia entrado no apartamento de Mia no dia em que ela foi vista pela última vez. De acordo com o xerife, a duração dessa visita foi de cerca de apenas 20 minutos e não havia nenhuma indicação de que ele tivesse retornado lá mais tarde. John começou a detalhar os passos do assassino naquele dia e afirmou que Armando estava esperando por sua vítima já dentro de seu apartamento, naquele dia 24 de setembro. Ele matou Mia e depois escondeu seu corpo em um complexo de apartamentos diferente daquele que ela morava. 3 dias depois, portanto em 5 de outubro de 2021, as autoridades anunciaram que era de fato o corpo de Mia Marcano que havia sido encontrado. As autoridades divulgaram os últimos detalhes das investigações.
Mia foi encontrada com fita adesiva preta em sua boca e também amarrada tanto nas mãos quanto nos pés com essa mesma fita. Ela estava vestindo apenas uma calça jeans, sutiã e um roupão. Sua bolsa foi encontrada a alguns metros de distância e dentro dela estava a camiseta que ela usava no dia em que desapareceu. Por incrível que pareça, não havia indícios de violação sexual de qualquer tipo. As autoridades disseram ainda que registros de celular indicavam que Armando estava perto dos apartamentos Timber Scan, onde o corpo da Mia foi encontrado, na noite em que ela desapareceu. Além disso, imagens de câmeras de segurança foram expostas na mídia e elas mostram um homem que corresponde às descrições de Armando Cabaleiro estacionando um carro e entrando em um prédio próximo. A data do vídeo é de 25 de setembro de 2021. O dia seguinte ao desaparecimento da jovem. Nas imagens é possível ver que o homem está carregando luvas e um cobertor. Depois de um olhar mais de perto, é nítido que a placa do carro no clipe coincide com a placa do veículo do Armando. O xerife John Mina disse acreditar que aquela era a conclusão do caso. Não havia mais nenhum outro suspeito ou pessoas ligadas a esse caso para procurar, porque Armando foi o responsável pelo desaparecimento e morte de Mia. A prima de Mia, chamada Kali Sul, disse em diversas entrevistas a jornais importantes sobre o quanto Mia estava incomodada com o assédio que vinha sofrendo por parte de Armando. Era uma obsessão doentia com a qual ela não sabia como lidar. Ela disse ainda que ele mandava constantemente mensagens de texto para ela, apesar de Mia já ter deixado claro que ela não estava interessada nele. Mia era uma pessoa meiga, doce e bastante educada, então era comum alguns garotos acharem que ela estava disponível. Normalmente, sempre que dizia que não estava afim, que estava desinteressada, os rapazes saíam e respeitavam o espaço dela. Já com Armando não estava acontecendo dessa maneira. Mia admitiu para sua prima e também para alguns amigos que a insistência e o assédio de Armando estavam deixando a jovem bastante desconfortável. Como última tentativa de seduzir a moça, ele passou a enviar dinheiro para ela via aplicativo e em seguida enviava mensagens de declarações amorosas. Armando não era acostumado a receber um não como resposta, e sempre acontecia o contrário disso. Na grande maioria das vezes, ele estava acostumado a paquerar uma moça e ser retribuído imediatamente. Alguns ex-colegas dele afirmaram em entrevista mais tarde que Armando tinha comportamento de uma criança mimada e egoísta. O complexo de apartamentos Arden Villa, onde Mia trabalhou, disponibilizou conselheiros de luto local para atender qualquer morador que sentisse necessidade de desabafar e falar com alguém sobre a jovem. Isso porque ela era muito querida entre os moradores e funcionários, e as pessoas ficaram chocadas com o desaparecimento e a morte dela. A causa da morte foi um mistério que demorou bastante para ser revelado. Quando finalmente foi divulgada, causou um rebuliço na mídia novamente. O relatório afirmou que o corpo de Mia foi encontrado quase completamente esqueletizado, amarrado com fita adesiva preta em volta do pescoço, tornozelos e pulsos. O médico legista responsável pelo relatório se chama Joshua Stephanie e relatou que não havia nenhuma evidência de trauma, devido ao avançado estado de decomposição. Para finalizar o relatório da autópsia, ele afirmou que, em sua opinião, a forma como ela foi encontrada indica algum tipo de agressão, mas pela falta de lesões em tecidos moles identificáveis devido à decomposição avançada, a causa da morte é um homicídio por meios indeterminados. E foi assim que ficou registrado a causa da morte, tá, gente? Meios indeterminados. Como você deve imaginar, muitas pessoas não ficaram satisfeitas com a conclusão do caso de Mia e teorizaram algo bastante diferente. Essas pessoas diziam que, na verdade, Armando não agiu sozinho e que ele foi morto por outra pessoa que simulou uma cena para que a polícia aceitasse como suicídio e não procurasse por outro suspeito. Para quem defende essa teoria, uma terceira pessoa fez com que Armando levasse toda a culpa por um homicídio que ele não cometeu, ou pelo menos não teria cometido sozinho. Essas mesmas pessoas insistiram que a polícia deveria continuar investigando, porque a verdade logo apareceria. Existe outro grupo de pessoas que concorda com essa teoria e acrescenta que as investigações só foram concluídas porque essa terceira pessoa que trabalhou com o Armando e depois o matou para que ele levasse a culpa sozinho, deveria com certeza ser uma pessoa influente e muito poderosa.
Por outro lado, as autoridades disseram não ter dúvidas sobre a culpa exclusiva do Armando. Conforme eu já falei para vocês, a teoria de que existiu uma terceira pessoa no caso foi encarada por outra parte da população como mera especulação e delírio coletivo. A família de Mia realizou uma vigília à luz de velas para todos os seus amigos e parentes próximos. Além disso, eles também iniciaram a Fundação Mia Marcano, que visa fornecer ajuda e recursos a famílias de pessoas desaparecidas. O advogado da família iniciou um processo contra o complexo onde Mia morava e trabalhava. Fora tudo isso, uma lei chamada Lei Mia Marcano está em andamento para dificultar o acesso de trabalhadores de condomínios a unidades residenciais sem a permissão por escrito do inquilino. E agora chegou o momento de você me contar qual que é a sua opinião sobre esse caso. Será que o Armando trabalhou sozinho e depois tirou sua própria vida? Ou será que alguma outra pessoa está envolvida nisso? Deixa pra mim aqui qual que é a sua teoria. Eu acho esse caso muito misterioso. Eu até penso que pode ter mais alguém envolvido sim, mas eu não sei o motivo. Então assim, deixa pra mim o que você pensa e vamos conversar sobre isso lá nos comentários. Se você ficou até aqui comigo, não esquece de deixar o seu like, que me motiva muito a continuar trazendo esse conteúdo aqui pra vocês. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.